Chegamos ao final da série de estudos, afinal, o que me custa ser discípulo? E durante esse mês, fizemos uma breve revisão sobre cada aula que tivemos. Na descrição do vídeo, você encontrará a revisão da primeira e da segunda aula. Agora, vamos revisar um pouco do que aprendemos na última aula? Durante a primeira aula, vimos que discipulado é ser discípulo e fazer discípulos de Jesus. Na segunda aula, aprendemos que para ser discípulo de Cristo é necessário amor, sofrimento e abnegação. E na terceira aula, aprendemos o que é preciso para fazermos discípulos de Cristo. Afinal, qual é o custo de ajudar outros a seguirem a Jesus? A resposta é simples. Para isso, é necessário seguir a Cristo. Não é possível ajudar outros a seguir se nós mesmos não o seguimos. Mas como fazemos para seguir a Jesus? Seguir a Jesus vai além da especulação. Mas o que isso significa? Significa que seguir a Cristo não é somente questionarmos o que achamos que Jesus faria em determinadas situações, mas sim imitar a Cristo. Paulo diz aos Coríntios que eles devem imitá-lo e que havia enviado a Timóteo para que a igreja se lembrasse do modelo que deveria ser imitado. Paulo imitava Cristo, por isso dizia isso. Vamos um pouco mais a fundo. Durante a aula, conhecemos os conceitos filosóficos tratados no livro estudado, que diz que sempre imitamos alguém. Mas o que isso significa? Significa que crer que somos originais é acreditar em algo falso. Nossos desejos são fruto de algo que imitamos. Podemos então acreditar na falsa ideia de que somos autênticos, de que não imitamos ninguém e de que desejamos aquilo que queremos sem nenhuma influência. Ou podemos ser sinceros, francamente, e assumir que sempre imitamos algo e que nós desejamos aquilo que os que imitamos desejam. Mas vamos usar um exemplo para ficar mais claro. Imagine um filho que veio de um lar com bons pais, que nunca se envolveram com crimes, com drogas e seguiram coisas boas e corretas. Esse filho segue o mesmo caminho e também se torna alguém com os mesmos princípios. Agora imagine outro filho do mesmo lar, que não imita seus pais e seu irmão, e abandona esses princípios. Esse outro filho não é autêntico ou original, apenas imitou outros modelos, seja seus amigos da escola, ou alguém que ele admira, ou algum movimento. Bom, então sempre imitamos algo. Agora vamos parar para pensar um pouco mais. O texto de Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 11, nos convida não só apenas para imitar o jeito de Cristo, mas também o seu sentimento de humildade e a sua postura de servidão, e nos revela o desejo de Cristo, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por trás daquilo que imitamos, existem os desejos, e como discípulos, devemos desejar aquilo que Cristo deseja. Em Hebreus 11, por exemplo, é apresentado os heróis da fé, que apesar de não terem visto a concretização da promessa, buscavam o desejo de Deus, que era a vinda de Cristo. E, para finalizar, vamos retomar um exemplo apresentado na aula. Certo homem vai a uma floricultura e encontra uma rosa vermelha, a qual a cor viva chama a atenção. Mas essa rosa estava meio mirrada, não possuía muitas pétalas. Esse homem também avistou uma rosa branca. Essa, diferente da vermelha, estava cheia de pétalas. O homem então teve uma ideia de pedir à florista que lhe desse uma rosa cheia de pétalas como a branca, mas que tivesse a cor viva da vermelha. O homem ficou chateado ao descobrir que não era possível pegar um pouco de uma e um pouco da outra. Da mesma forma, é o discipulado.
Ajudar alguém a seguir a Cristo só é possível para aqueles que o seguem. Isso quer dizer que quem não segue a Jesus não pode ajudar outras pessoas a seguirem também. Além disso, concluímos que para seguir Jesus, não devemos apenas nos questionar o que ele faria, mas devemos seguir modelos que o imitam, e imitem os seus sentimentos e desejem aquilo que ele deseja. Como o apóstolo Paulo afirma, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Basicamente, para ajudar outras pessoas a seguirem Jesus, nós devemos segui-lo, e para segui-lo, devemos imitá-lo. Agora, pare para pensar um pouco. Quais modelos temos seguido? Quem são aqueles que admiramos? Será que imitamos pessoas que imitam a Cristo? Mais que isso, será que temos sido modelos de pessoas que imitam a Cristo para ajudar outros a segui-lo também?